A nossa reportagem conversou com os professores Luiz Carlos Borges e Jânio Roque. O professor Luiz Carlos Borges, que é secretário de Políticas Especiais, falou à nossa reportagem da importância do lançamento do livro que aborda os 50 anos de governador Mangabeira. Além de abordar religiosidade, festividades, costumes, o livro também servirá de fonte de pesquisas para o município e outras cidades do país. Além de contar com a autoria dos professores Luiz Carlos Borges e Jânio Roque, outros professores também foram destacados, conforme você vai acompanhar dentro de instantes na nossa matéria. Bem, amigos da TV NBN, nós estamos aqui conversando com o professor Borges, né? Uma pessoa que tem um conhecimento histórico muito grande. Quando eu falo histórico, não é só no sentido de governador Mangabeira, mas sim no aspecto geral. E amanhã, sexta-feira, especificamente, o município estará sendo contemplado com um livro que relata a história de governador Mangabeira nos seus 50 anos de existência. E nada melhor uma pessoa que tem realmente conhecimento da matéria para falar conosco, o professor Borges, secretário de Políticas Especiais aqui da cidade de Governador Mangabeira, e uma pessoa habilitada o suficiente para falar sobre esse livro e também falar um pouquinho sobre a história de Governador Mangabeira. Professor Borges, é uma satisfação poder falar com o senhor e gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais desse livro importante que será lançado, falando da história de Governador Mangabeira. É uma satisfação falar com o senhor. Natan, boa tarde. Boa tarde, o público da TV NBN. É uma satisfação poder estar fazendo essa entrevista e dizer que para nós também é uma satisfação, pela primeira vez, estar apresentando a proposta da CEPROME nesse veículo de comunicação tão importante que você coordena. Mas a CEPROME, a Secretaria de Promoção da Igualdade, que hoje nós coordenamos, ela vai fazer amanhã, às 18 horas, no Clube Cultural, o lançamento desse material aqui, que na verdade, o livro que tem 50 anos de governador Mangabeira, perspectivas históricas e sociais, como título. E foi um trabalho feito em parceria, Natan, entre a FAMAN, a CEPROME e a Empresa Gráfica da Bahia, a EGBA. Então, nós vamos, nesse momento, estar fazendo o lançamento do livro, que vai contemplar diversos aspectos da nossa cidade, dentre o aspecto histórico e social e também geográfico. O livro, na verdade, é uma coletânea de artigos de professores da cidade, em que esses professores escrevem sobre temas diversos. O material ele foi coordenado pelas professoras Elizabeth Rodrigues, doutora em História pela UFBA, e a professora Laís Conceição, que é mestre em História também pela UFBA. E teve a colaboração de professor Borges, de professora Jaciara e também de Cássio Alves e de Ana, né, que contribuíram também na elaboração do prefácio. Então, e a participação da Faculdade Maria Milza. Professor Borges, além do senhor, que é uma das pessoas que a gente sabe que tem conhecimento da matéria, esse livro naturalmente contou com outros autores. O senhor poderia falar para a gente quais são os outros autores que também colaboraram para o acontecimento desse livro? Olha, Natan, na verdade são 10 artigos produzidos por professores especialistas aqui da região, professores renomados, que têm uma trajetória acadêmica interessante. Nós temos, o primeiro artigo foi produzido pelo professor Dr. Jânio Roque Barro de Castro. Esse artigo trata, Natan, o título tem o seguinte nome: Governador Mangabeira no contexto do Recôncavo Baiano. Dinâmica urbana, desafios e possibilidades. Então, nesse artigo, o professor Jânio Roque discute como o governador Mangabeira está inserida no Recôncavo Baiano. E só uma curiosidade, esse material, escrito pelo professor Jânio Roque e os outros artigos, eles serviram de referência para que a FAMAN fizesse parcerias com universidades da Europa, Universidade de Salamanca, Universidade de Lisboa. Recentemente a FAMAN fez um seminário e esse material nosso, hoje, ele está também na Europa. Então, um material muito importante
escrito pelos professores. O segundo artigo é denominado A Vila e o Coronel, Memória e Poder Local na Vila de Cabeças, de 1920 a 1962. Esse é um material escrito por nós, onde eu faço uma discussão sobre a transformação da Vila de Cabeças em cidade de Governador Mangabeira. E também faço um pouco de intervenção a respeito do personagem do Coronel João Altino da Fonseca, uma figura muito importante na história do nosso município, uma vez que ele conseguiu desenvolver a vila a partir do seu armazém de fumo, né, que funcionava ali onde é hoje a Desmac, né? Então, esse artigo também, ele traz uma discussão sobre a questão do nome Cabeças, porque o nome Cabeças, porque o nome de Otávio Mangabeira, para homenagear a cidade, o nome que hoje a cidade recebe, Governador Mangabeira, porque até então era chamada Vila de Cabeças, em 62 muda para Governador Mangabeira. Então, nesse artigo, a gente discute essa questão. Logo em seguida, tem um artigo da professora Elizabeth Rodrigues, né, chamada Mulheres Fumageiras, Trabalho Invisível no Recôncavo Baiano. A professora, nesse momento, ela discute aqui como era desenvolvido o trabalho de fazer charuto. Ela enfatiza que fazer charuto era uma atividade exclusivamente feminina. Então, a professora Beth, com muita propriedade, discute esse aspecto. A professora Beth, que é doutora em História pela UFBA. O outro artigo é da professora Laís Conceição, onde ela discute, Natan, a questão o título é Sociabilidade no Mundo do Trabalho e das Rezas no Recôncavo Sul da Bahia. Aí ela discute a importância das rezadeiras, como é que as rezadeiras viviam aqui na nossa cidade, enfatizando a importância também da relação dessas rezadeiras com outras atividades, como também fabricar charuto, também lavar roupas, né? Ela cita a questão da importância da fonte das cabeças para essas mulheres. No outro artigo tem também um artigo da professora Érica Oliveira, né, a filha de Espiridião, que também ela é formada em biologia e fez especialização em História e Cultura Afro, e ela discute a rezas, crenças e saberes na prática de curas em Lagoa da Rosa. Ela discute a importância dessas mulheres de Lagoa da Rosa enquanto rezadeiras. Tá? Um outro trabalho também sobre rezadeiras, tradição popular das rezas no município de Governador Mangabeira, é feito pela professora Elisete Machado, que também é formada em História pela FAMAN. Ele é escrito, teve a colaboração, o prefácio também teve a participação da professora Diana, que é funcionária aqui da CEPROME. Ela é especialista em cultura afro pela FAMAN. Teve também a contribuição de Cássio, que é funcionário aqui da CEPROME, assessor especial da CEPROME, e faz história na UFRB. Natan, o livro ele vai ser lançado amanhã, né, às 18 horas, né, a partir das 18 horas, no Clube Cultural. Mais uma vez, a gente quer conclamar toda a população mangabeirense para que possa assistir o lançamento. A gente acredita que é um material assim, riquíssimo mesmo, valiosíssimo. Com certeza os professores terão aqui um instrumento de pesquisa muito bom, os alunos também. Natan, veja só, os professores do município, todo professor do município vai receber um livro, né? Amanhã nós vamos estar entregando ao gestor de cada escola a quantidade de livros para que ele possa estar distribuindo com os seus professores. Então, a biblioteca daqui do município vai receber uma quantidade desse material para que os alunos possam utilizar como pesquisa. A biblioteca da FAMAN, a biblioteca da UFRB, tanto em Cruz das Almas como em Cachoeira, e outras bibliotecas, como da UNEB, em Santo Antônio. Nós pretendemos também levar para o UFES, em Feira de Santana, uma vez que nós temos pessoas que estudam lá também. E essa é a forma. O livro ele vai ser grátis, totalmente grátis, né? O município fez um investimento de mais de R$10 mil da CEPROME, Natan, através de Cássio Alves, que é o assessor, Daniel, que é o diretor de juventude, Diana, que é a diretora do Departamento de Reparação, que está de licença maternidade,
mas amanhã vai estar lá com a gente, a Ariane, que é a nossa coordenadora executiva, a Jeane, que é a nossa auxiliar administrativa, e todas as pessoas que contribuíram para que esse material pudesse estar sendo lançado. Agradecer também às professoras Elizabeth e a professora Alaíse por terem coordenado o material, a professora Jaciara pelas sugestões, a professora Nessi também. A gente fica muito grato a essas pessoas e externar o convite a toda a imprensa, na sua figura, né? Toda a imprensa para que a gente possa estar lá presente, cobrindo. É um evento, Natan, apolítico, né? É um evento que, acima de tudo, prima pela questão educacional. Muito gostoso de ler, está muito interessante. E, mais uma vez, a gente conclama toda a população para amanhã, a partir das 18 horas, lá no Clube Cultural, estar abrilhantando o lançamento do nosso livro 50 anos de governador Mangabeira, perspectivas históricas e sociais. E as autoridades da região estão convidadas, né? Algumas já confirmaram presença, e a gente conta com a participação da população nesse momento também. Avisar os professores que virão, né, os professores da zona rural, principalmente os professores da zona rural, que o transporte de volta está garantido, né? Também já vimos isso com a Secretaria de Transporte. E não deixar de, nesse momento também, Natan, agradecer à Prefeitura Municipal, né, que teve um papel fundamental, que topou a ideia, né, na figura da Prefeita Domingas. A gente quer também agradecer a outras pessoas que contribuíram, como Vinícius, a empresa gráfica que nós já falamos, e toda a equipe mesmo, a Gal, que contribuiu também muito nesse sentido, toda a equipe, e a vocês da imprensa, né, por estar dando esse espaço da gente estar divulgando. A você, a Bruno, a todos aqueles que nos incentivaram a fazer esse material. E a gente fica feliz por Mangabeira estar lançando um material dessa qualidade. Então, professor Jânio Roque, inclusive um artigo que é de sua autoria. É uma satisfação poder falar com o senhor pela TV NBN. Boa tarde, Natanael. Boa tarde, os telespectadores da TV NBN. Esse livro, ele nasceu, é uma iniciativa interessante, porque ele tem textos de autores da terra. São professores, são pesquisadores daqui de Governador Mangabeira, que escrevem sobre sua cidade. Então, quer dizer, é uma mescla entre o pesquisador, tá, o autor e também o morador da cidade. Isso é interessante. No texto que eu escrevo, nesse livro, nessa coletânea, eu falo sobre as características geográficas do município, de maneira geral. Falo sobre o que é Recôncavo, a inserção do Governador Mangabeira no conjunto regional, no contexto regional do Recôncavo. E, posteriormente, eu faço uma análise sobre as características geográficas do município, de maneira geral, seus problemas, seus impactos, problemas de natureza ambiental, impactos ambientais e suas possibilidades de desenvolvimento ou possibilidade de tentar alçar novos voos. Por exemplo, Governador Mangabeira está às margens da BR-101. De que forma melhor aproveitar essa situação? Governador Mangabeira que orbita tem a área de influência de Feira Santana, Salvador, de Curi das Almas, né? Governador Mangabeira tem uma feira livre, um mercado que é um mercado periódico que é importante em alguns municípios, só que no nosso caso, a feira livre ela não se consolida. Por quê? Então, faço uma discussão um pouquinho sobre os problemas do município, as potencialidades e as possibilidades de desenvolvimento. Professor Jânio Roque, a contribuição a nível cultural desse livro que vai ser lançado a partir de amanhã? Eu acho que é interessante, primeiro, por esse aspecto que eu te falei, serem escritos de autores da terra, gente daqui da cidade mesmo, e a outra coisa é a diversidade temática. Isso é o que eu coloco mais relevante, mais importante, porque há pessoas que escrevem sobre a questão da história cultural do município, texto que escreve sobre a questão das manifestações culturais do município, há outro trabalho interessante, que até orientando a minha, que fala sobre a questão das concepções de lugar e a relação com o espaço rural, falando sobre associativismo na comunidade de Lagoa da Rosa, há outro trabalho sobre a questão urbana, ou seja, há trabalhos que disputam várias temáticas. Então, essa diversidade de temáticas faz com que esse material possa ser usado em sala de aula. Então, a linguagem, a escrita é uma escrita, a linguagem acessível, é uma escrita tranquila, então, quer dizer, dá para ser usado nos espaços educacionais do município e da região. Porque, por exemplo, no meu texto, por exemplo, eu faço uma contextualização introdutória sobre as concepções e abordagens sobre a Recôncavo Baiano, antes de falar sobre o município, o que é uma cidade, o que é uma pequena cidade, qual a ideia de pequena cidade que nós temos. Então, quer dizer,
Então, essa contribuição pode ser trabalhada, pode ser usada nos espaços educacionais das escolas municipais, estaduais, particulares aqui do nosso município. Eu acho que essas são as contribuições mais efetivas. Diversidade temática, autores da terra e a possibilidade de ser usado na sala de aula. Professor, muito obrigado. Obrigado, Natanael, e eu parabéns para vocês da NBN, um meio de comunicação que mostra aqui, mostra o que nosso município tem, isso é importante. Não só a NBN, como também a questão da Rádio Mangabeira FM. Sempre chama atenção, nós precisamos valorizar mais as pessoas que temos na nossa terra. Então, e essa coletânea, ela valoriza do ponto de vista da escrita. E os meios de comunicação como esse valorizam do ponto de vista da comunicação.